Hello guys, what's up? Teacher Danny here. Galera, hoje eu vou ensinar para vocês de fato o verbo to be. Eu sei que muitos, infelizmente, ainda não têm o conhecimento do verbo to be, ou se confundem, ou às vezes esquecem, ou às vezes, sabe, acham que é uma coisa e não é. Mas galera, o verbo to be, ele é mais fácil do que vocês imaginam. E hoje vocês vão entender o porquê ele é fácil, tá bom? Então, desde já, se você curtiu o vídeo, curte, comenta, compartilha, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Beleza? Vamos lá? Então vamos lá. Primeira coisa, quando se trata de verbo to be, nós temos que ter em mente duas coisas, tá? Verb to be, né? Vamos só colocar to be, para ficar mais fácil. To be. A gente tem que ter em mente duas coisas. Primeiro, o que é o verbo to be no português, né? Porque a gente trabalha com associação. A gente tem que associar algo do português para o inglês, né? Também do inglês para o português, para que você consiga de fato entender o que significa. Então, o que é o verbo to be, né? Traduzindo numa linguagem mais direta para o português. O verbo to be é o verbo ser ou estar, em outras palavras. Ou eu sou alguma coisa, ou eu estou em algum lugar, ou estou fazendo algo. Então, to be é ser ou estar. Ou sou ou estou. Ponto. Ou você é ou você está. Ou ele é ou ele está. É simples. Basicamente é isso, tá? Só que, quando se trata de verbo to be, por que muitos se confundem? Por que muitos erram às vezes? Porque eles pensam que to be é isso. É justamente isso aqui que vocês estão vendo, to be. Então, aí muitos, infelizmente, cometem o erro de colocar I to be, né, you to be, e por aí vai. Só que não, pessoal. To be, essa palavra aqui, to be, ela tem um significado que é ser ou estar. É ser ou estar, né? Justamente isso daqui, ser ou estar. Por que ser ou estar? To be significa ser ou estar. Porque não tem ninguém fazendo ação. Esse é o primeiro ponto. Não tem ninguém fazendo ação. Então, toda vez que eu falar to be, significa literalmente, tá? Literal. Ser ou estar. Só que quando a gente usa esse to be com pessoas, eu não posso mais usar to be. Não tem como mais usar to be. Porque agora eu estou usando pessoas na minha frase. Quem são as pessoas no inglês? Os pronomes, né, que a gente chama de pronomes ou pessoas. I, you, he. Não, na verdade eu vou colocar uma sequência melhor. We, o they, o he, o she e o it. Vou deixar junto aqui o he, junto com eles. Pronto. Essas são as pessoas, são os pronomes em inglês, que são os mesmos do português, né? I, eu, you, você ou vocês, já vou explicar melhor. We, nós, they, pronome neutro, eles ou elas. He, she, it, he, ele, she, ela, it. Para coisas também já vou explicar em breve melhor como usar o it, tá? Então, quando a gente usa to be com pessoas, não tem como mais ser to be, I be, né? Ou I to be, you be, ou you to be, não dá. Agora, a gente vai usar três palavrinhas, três verbos agora, tá? Então, quando se trata de pessoas, a gente vai usar agora o verbo amareis. Teacher, como assim o verbo amareis? Mas amareis não está em português? Como é que eu vou usar o amareis em inglês? Aí que tá a sacada. Por quê? Amareis nada mais é que um joguinho de mente para poder te fazer lembrar, para poder te fazer associar, tá? Por quê? Porque o amareis nada mais é que o am, are e o is, que são esses três verbos to be. Então, am, are e is. Nós temos o am, deixar aqui bem coloridinho aqui para vocês associarem. O are e o is. Quando eu uso... Opa, pera aí. Quando eu uso pessoas na minha frase, não posso mais usar o to be, porque to be significa ser ou estar. Só que quando eu uso pessoas, aí deixa de ser to be e começa a ser agora am, are ou is.
Então, esse am, are, is, ele vai ser usado com pessoas, tá? Ele será usado com pessoas agora. Eu vou usar o am como uma pessoa, o are com pessoas e is também com pessoas. Agora vamos descobrir quem é cada um, tá? Primeiro, o am. O am, pessoal, nós só vamos usar com o I, tá? Então, I am. Beleza? Foquem nisso. Lembre-se disso. Então, o I só uso com am. Logo, fica I am. O que é o verbo to be? Ser ou estar. Se eu uso I com am, não posso falar eu ser ou estar. É assim que a gente fala no português. Eu ser alto, eu ser baixo, eu ser bonito. Eu falo assim no português? Não, como é que eu falo? Eu sou, sim ou não? Então, eu sou, né? Eu sou alto, eu sou baixo, eu sou isso, eu sou aquilo. Só que no português nós temos, como eu falei para vocês, o to be significa ser ou estar. Duas palavras em uma só. E é a mesma coisa aqui. Como é ser ou estar, então é I am, eu sou ou eu estou. Ok? Então não tem como eu falar eu estar em casa. Eu estar em casa, eu estar na faculdade, eu estar no trabalho. Não, é eu estou. Eu vou pegar a palavra, né? Vou pegar a pessoa que eu estou usando e vou adaptar aquele to be para ela, né? No caso do eu, então eu estou adaptando para mim, para o eu, o verbo to be, certo? Então, I am, eu sou ou eu estou. Até colocar aqui, ó, eu sou ou eu estou. Tá certo? Então, esse am tem dois significados, sou ou estou, tá? Porque eu estou usando o am junto com I, e eu só uso com ele, tá? Não posso usar o am com you, com we, com they, com he, com she, com it, não. Apenas com am, tá bom? Então, aqui I am é para sempre eterno, um casal que nunca vai se separar. Já o are, guys, eu vou usar com esses três pronomes aqui, né? Na hora de separar os verbos, you, we e they, eles entraram em um acordo e falaram assim, ó, nós três vamos ficar então com o verbo to be are, de acordo? Eles de acordo. Então, eles entraram em um acordo, os três pronomes entraram em um acordo e ficaram com o mesmo verbo to be, o are. Então, you, we e they, a gente usa com o are. Né? Opa. A gente usa com o are. Então, you are, we are. Diminuir aqui para ficar igual. E they are. O mesmo verbo to be, que é esse daqui, ó. You are. E é a mesma tradução, guys. A mesma tradução. You are, você é, você está. We are, nós, tá? We é nós. Nós somos, nós estamos. They are, como eu falei, o they, ele é pronome neutro, tá? Então, ele significa eles ou elas, no plural, tá? Eles ou elas, tá? Então, lembre-se disso. They não importa. Se tem um grupo de mulher, é they. Tem um grupo de homem, é they. Tem homem e mulher junto, é they também. They are, certo? Então, you, we e they, a gente usa com o verbo to be are. E tem um detalhe, o you, pessoal, ele significa você no singular, só você. Você imagina que tá eu e você conversando e eu falo, você é meu amigo. Então, you are my friend. Mas vamos supor que tá eu, você e mais uma pessoa que está do seu lado. Eu falo, eu quero falar que vocês são meu amigo, também vai ser you. Tá bom? Então, you are my friends. A única diferença é que o substantivo, né, friend, vai ser agora no plural. Então, vai ser friends. Então, you are my friends. Não é que nem o português, que é você e vocês, né? Eu não posso chegar aqui e falar yous, né? Yous are my friends. Não dá. O you significa você ou vocês. Então, you are my friends. Então, recapitulando, o you pode significar você é, né? Você é ou você está, ou plural. Vocês são ou vocês estão, correto? Então, you are, você é, você está, vocês são, vocês estão. We é nós, eu e você, nós. Então, vou pegar o to be, o ser, estar, e adaptar agora a essa pessoa, o nós. Então, nós, ser, nós estar, nós ser amigos, nós estar em casa, não. Nós estar na escola, nós estar no trabalho, é assim que a gente fala? Não, a gente fala como? Nós somos amigos.
né? Nós estamos em casa. Então, we are significa nós somos ou nós estamos. E o they, como eu falei, ele é eles ou elas, plural, então, dependente se for um grupo de homem ou de mulher, vai ser they, tá? Sempre vou falar they. Então, eles ou elas. Vou adaptar agora o verbo to be ao they. Eles ou elas ser amigos, amigas. É assim que a gente fala, eles ser amigos. Eles estar em casa. A gente fala assim? Não, a gente fala como? Eles são amigos. Eles ou elas estão em casa. Então, they são ou estão. Tá? Então, aqui é o verbo to be are. Então, I am, sou, eu estou, you are, você é, você está, ou you are, vocês são, vocês estão. We are, nós somos, nós estamos. Ou they are, eles ou elas são, eles ou elas estão. Certo? Até aqui. Agora, para o último, to be, que agora é o is. Como é que eu uso o is, teacher? Mesma coisa, né? Que vai se adaptar agora ao he, she, it. Então, he is. Vamos só diminuir aqui. Então, he is, she is, it is, né? It is. Então, o he, pessoal, significa ele, tá bom? O he significa ele, tá? No singular mesmo, ele, né? Ele. Então, he is, quando eu falo he is, eu vou falar he is, ele ser meu amigo? Eu falo assim, ele ser meu amigo. Não, como é que eu falo? Ele é meu amigo. Então, ele é ou ele está. Ele estar em casa? Não, ele está em casa. Ok? E o she, teacher? Mesma coisa, pessoal. Mesma coisa, tá? Aqui o he, o she e o it também é a mesma coisa, mas eu vou entrar aqui no tópico do it para você entender melhor. Então, ele é, né? He is. Ele é ou ele está, she is. Ela é ou ela está, a mesma coisa. E o it, o teacher, como é que eu uso o it? O it, guys, a gente usa apenas para poder falar de coisas, né? De coisas que não são ser humano. Tudo, absolutamente tudo que eu for falar no singular que não é ser humano, tá? Tudo que não for ser humano, eu vou usar o it. Mas como assim, teacher? Me dá um exemplo para que eu possa entender como usar o it. É simples. No português, a gente não tem a palavra it. A gente não tem, tá? Não tem uma palavra que eu falo assim, guys, vamos lá, vamos usar o it, vamos traduzir o it para isso daqui, ou para essa palavra aqui. Não tem, porque ele não existe no português, tá? Esse é um ponto que vocês têm que entender do it, ele não existe no português. Então, como é que eu posso usar o it? Eu uso para poder identificar coisas, aquilo que não é ser humano, certo? Um exemplo, eu quero falar que isso aqui é um celular, tá? Eu quero falar, é um celular. Primeiro ponto, quando eu for traduzir essa palavra, para poder falar que isso aqui é um celular, eu não posso falar exemplo, vou dar um exemplo. It is a cell phone. It is a cell phone. Eu não posso chegar para você e traduzir assim, isso é um celular, né? Isso é um erro muito comum. Quando eu tô dando aula, os alunos eles cometem muito esse erro, né? Quando eles estão aprendendo, óbvio. Depois que eles aprendem, eles não comentem mais. Mas no início, quando o aluno ele está aprendendo o verbo to be, eu faço a explicação para ele e aí eu falo para ele, vamos traduzir. It is a cell phone. Traduz para mim. Aí ele fala, isso é um celular. Não, eu não falei isso é um celular, até porque a palavra isso tem no inglês. Existe uma palavra que eu consigo levar para o inglês, a palavra isso, né? Que significa que é this, certo? Então, this significa isso. Então, se eu quisesse falar isso é um celular, eu iria falar this is a cell phone. This is a cell phone, certo? Mas eu estou usando it. It is a cell phone. Logo, a frase, a tradução dessa frase, it is a cell phone, significa é um celular. Apenas isso, é um celular. Então, quando eu falo it's a cell phone, significa é um celular. É um celular. Apenas isso. Ok? Então, lembre-se, o it, ele é uma palavra que não existe no português.
Por isso que às vezes muitas pessoas confundem na hora de usá-lo, porque quer traduzir ela, mas não tem tradução para uma palavra que não existe, ok? Então eu só traduzo do is para frente. Então é como se fosse is a cell phone. Is a cell phone. É um celular, literalmente assim. Só que na hora de falar e escrever, eu tenho que usar o it para poder mostrar, né, para quem está me ouvindo, para quem eu estou escrevendo algo, que eu estou me referindo a um objeto. Entenderam? Então o it, tá? E a gente usa ele para coisas, para objetos, absolutamente tudo. Antigamente a gente usava até para animal, só que hoje em dia o animal, né, mais os pets, né, os animais de estimação, como eles estão mais, cada dia mais, fazendo parte ali da família do ser humano, então hoje em dia a gente usa o he e o she para também animais, tá? Então se eu quero falar que ele é meu cachorro, eu falo he is my dog. O correto ao pé da letra seria usar o it, porque não é um ser humano, tá bom? Então it's my dog, é o meu cachorro, é a minha cachorra. Porém, hoje em dia eles estão cada vez mais fazendo parte da nossa família. Então, animais que são domésticos, como cachorro e gato, a gente agora está usando para he e she com eles, tá? Então, he is my dog, she is my cat. Então, se você usar, você não vai estar falando errado, ok? Dado isso, pessoal, isso daqui é o verbo to be, certo? Isso é o verbo to be, é o verbo ser ou estar, só que quando eu entro com pessoas, eu começo a mencionar pessoas, ele para de ser be e começa a ser am, are, is, tá? E aí eu começo a usar esse am com as pessoas que eu estou usando. O am eu vou usar com I, o are eu vou usar com you, we, they, e o is eu vou usar com he, she, it, certo? Então, se ficou alguma dúvida, comente, tá? Pode comentar, teacher, beleza, mas eu não entendi, não sei ainda, ficou confuso alguma parte, comenta, pode comentar que eu estou aqui a todos os ouvidos, tá bom? Eu vou ler, vou te responder, beleza? Se for necessário, faça um outro vídeo dando mais detalhes, mas eu espero muito que vocês tenham entendido, gostado do vídeo, deixe um like, se inscrevam no canal para vocês estarem toda segunda-feira recebendo novas aulas, e nunca se esqueçam, o verbo amareis no português, tá? Amareis, am, are, is. Isso vai ajudar muito na hora de lembrar, beleza? Hope you like it and see you next time, guys. Bye bye, take care.